Vamos lá? Terceira lei ponderal é a lei de Dalton. E a lei de Dalton ela é conhecida como a lei das proporções múltiplas. E vocês vão perceber, durante a explicação dessa lei de Dalton, que ela se combina e ela se encaixa perfeitamente com a lei de Proust. Uma vai justamente se encaixando nas observações da outra lei. Então, vamos lá. O que é que diz pela lei de Dalton? Como é que eu vou lembrar da lei de Dalton? A lei de Dalton vai ser aquela lei que fala das leis das proporções múltiplas. Vocês vão entender já já por que essa lei e por que esse nome, logicamente, e como essa lei é bem conhecida, na verdade, no nosso cotidiano. Já já a gente vai chamar, vai dar um nomezinho a essa lei, assim, de maneira mais simples, mais parecida com o nosso cotidiano. Então, vamos lá. Vamos pegar de novo uma reação de combustão. Eu acho as reações mais fáceis de serem visualizadas. Então, lá vai eu de novo pegando carbono, reagindo com oxigênio na produção de gás carbônico. Proporção de 1 para 1 para 1. E aí eu vou pegar massas bem conhecidas, 12 gramas. Agora a gente já pode, já que a gente brincou já um pouquinho mais com as leis passadas, já posso começar a brincar também com essa massa, Então eu peguei um mol, 12 gramas. Vou pegar um mol aqui, 32 gramas. E, logicamente, quando eu reajo 12 com 32, Lavoisier me disse que tem que obter 44. Tem que obter 44. E Proust me disse que essa proporção é sempre a mesma. Ou seja, se eu colocar agora 120 gramas, eu vou precisar de 320 gramas para produzir 440 gramas de gás carbônico. Então, essa proporção ela não pode mudar. Para esta reação, essa proporção é fixa, é constante. Foi aí, na verdade, é aí onde vai entrar a lei de Dalton. Vamos imaginar agora o seguinte, prestem bem atenção, e eu não estou preocupado com enunciados, Eu não estou enunciando a lei, por isso que eu estou discutindo com vocês a lei. Vamos embora. Eu vou pegar 12 gramas também. Ora, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que se eu peguei a mesma massa, 12 e 12, se Proust me diz que a proporção não pode mudar, ela é constante, e a massa é a mesma, não é nem múltipla, Ela é constante, 12 e 12, eu teria que pegar 32. Não é verdade? Vamos continuar o raciocínio. Só que eu não vou pegar 32, eu vou pegar 16 gramas. Peguei 16 gramas. Aí vocês podem estar se perguntando, se 12 reage perfeitamente com 32 para formar 44 na produção de gás carbônico, se eu coloco agora 12, preste muita atenção nesse raciocínio, e eu coloquei agora 16, eu estou colocando menos. Então, existe aqui o carbono, está em excesso. Mas calma aí que a discussão não é essa. A discussão é, e se 12 reagir também com 16? Professor, está contrariando o Proust. A não ser que, aí onde vem a lei de Dalton, a não ser que essa proporção esteja ok, mas com certeza eu não vou produzir mais CO2. Consegue entender? Para a produção de CO2, essa proporção é fixa. Então, 12 sempre precisa de 32. Se você colocar aqui 24 gramas, você vai precisar de 64 na produção de 88. Mas se você está me dizendo que 12 reagiu perfeitamente com 16, é impossível, pela lei de Proust, você formar gás carbônico. Por isso que o nome é múltiplo. Se você tem uma proporção múltipla de um dos reagentes, a múltipla aqui foi do oxigênio, era 32, eu coloquei 16, você terá a formação de uma nova substância. 12 mais 16, 28 gramas. É claro que a gente já sabe hoje, então, que eu não colocaria um mol, Eu colocaria aqui meio mol de oxigênio.
Eu deixei no início só para que vocês pudessem entender que se eu fixo, vou enunciar um pouco a lei. Se eu fixo a massa de um dos reagentes, fixei, preste bem atenção, e eu percebo que eu consigo reagir a essa massa em proporções diferentes, é lógico que eu vou formar substâncias diferentes. Né? Professor, você disse que no início ia falar do nome. Uma combustão completa e uma combustão incompleta. Você pega, vamos lá, exemplo aqui 2. Você pega uma mesma quantidade de enxofre, 1 mol, só que você pode reagir esse enxofre com 1 mol de oxigênio na produção do dióxido de enxofre, e você pode reagir com 3,5, né, ou 1,5 mols de oxigênio. Nesse caso, você produz SO3. A massa de enxofre é a mesma, 32 gramas. 32 gramas, mas a massa de oxigênio que reage não é. Isso mostra que, então, a partir de uma proporção variável, eu obrigatoriamente tenho que formar substâncias diferentes. Porque senão eu vou dar um chute na lei de Prost. Se você disser que 12 reage com 32 e 12 reage com 16 para formar a mesma coisa, a lei de Prost estava errada. Não existia proporção definida. Você podia tomar qualquer quantidade de medicamento para neutralizar qualquer coisa. Mas isso não é verdade. Então, como não é verdade, se eu altero a massa de alguém, o produto obtido também será diferente. Por isso que eu chamo de uma proporção múltipla, de uma combustão com mais oxigênio ou menos oxigênio. O importante é que você entenda. E aí eu vou fechar meu raciocínio. Se você alterou a massa e a reação foi a mesma, a sua proporção está errada. Concorda comigo? Eu alterei, era de 12 para 32, alterei de 12 para 16, só que o produto era o mesmo. Digamos, vou botar aqui devagarzinho, gás carbônico. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Aí a gente vai discutir nos próximos tópicos, né? Reagente em excesso. Alguém está em excesso. Mas se ele diz que 12 reage com 16, eu afirmei, então o que eu produzi agora é uma nova substância. Eu tenho uma proporção múltipla. Fixei uma massa, alterei a outra, então eu sou obrigado a produzir nova substância. A substância tem que ser diferente. Senão, estaria contrariando a lei de Prost. Perfeito? Então, ó, 32 gramas, que é 1 mol, pode reagir com 32 na produção de 64 gramas. Se você colocar 32 gramas agora, e você alterou essa massa, eu não posso mais produzir a mesma substância. Eu vou produzir uma substância diferente. Coloca aqui só para visualizar. Eu vou produzir uma substância diferente. Certo? Nesse caso agora que você colocou 32 para reagir com 48 gramas. Vamos botar o raciocínio. Se 32 reage com 32 para formar 64, se eu boto 32 com 48, você vai ter dois questionamentos na questão, na sua cabeça. Se a reação for a mesma, essa proporção está errada. Se essa proporção está certa, a reação não é a mesma. Perfeito? Bonitinho? Então, nesse caso, 32 mais 48 vai me produzir agora 80 gramas. Ou seja, eu produzi uma nova substância. Vou fixar mais uma vez o que eu falei. Se eu coloquei 32 e 32, e eu percebo que 32 reage com 32 gramas, e eu agora botei 32 com 48, você faz duas perguntas. Primeiro, a reação é a mesma? Se a resposta for sim, essa proporção estaria errada. Se você disser, não, a proporção está correta, então a reação é que não vai ser a mesma. Ou uma coisa, ou outra. Ou você estabelece a lei de Prost, ou você sabe que existe a lei de Dalton. Essas foram as 3 leis ponderais. Isso tudo vai lhe dar um embasamento muito importante para que você possa fazer qualquer cálculo estequiométrico. Veja que a partir dessa aula, a gente vai fazer exercício. Porque a estequiometria está sendo utilizada. A estequiometria já foi discutida. Ok? Bonito mesmo, pessoal. Bom, qualquer dúvida,
só é mandar aquele velho, né, alô para mim, que é para a gente poder, né, discutir, tirar, né, todas as dúvidas de vocês. Ok, amores? Beijão.